Boa noite, vamos iniciar mais uma disciplina do nosso curso técnico de enfermagem, na turma U, a disciplina de doenças transmissíveis. Então, o que seria uma doença transmissível? É uma doença que é transmitida de pessoa a pessoa. Então, ela precisa de um agente patogênico para transmitir. Ou então, um vetor, né? Então, os agentes infecciosos, eles podem ser transmitidos diretamente de outros humanos ou animais infectados, ou indiretamente através de vetores ou partículas aéreas ou outros veículos. Nós temos o caso aí do coronavírus, que é transmitido por um vírus, né? Temos a definição de doenças contagiosas. Então, são aquelas que podem ser transmitidas pelo contato direto entre seres humanos, sem a necessidade de um vetor ou veículo interveniente. Nós temos como exemplo a malária, que é uma doença transmissível, mas não é contagiosa, enquanto o sarampo e a sífilis são transmissíveis e são contagiosas. Aí nós temos as doenças de transmissão respiratória, né? Nós temos como exemplo tuberculose, varicela, sarampo, as pneumonias, síndromes respiratórias agudas. Nós temos aquela também de transmissão sexual, como nós temos as doenças transmissíveis, a AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, a hepatite B, as linfogranulomatose, as uretrites. Então, o papel da epidemiologia. Então, o papel da epidemiologia é justamente atuar no estudo e no comportamento dessas doenças. As doenças transmissíveis, elas são responsáveis por 14,2 milhões de óbitos a cada ano. Então, se você observar, é bastante alta a transmissão, né? Então, 6 causas são responsáveis por cerca da metade das mortes prematuras, né? Que causas são essas? As infecções respiratórias agudas, o HIV, a AIDS, as doenças diarreicas, a tuberculose, a malária e o sarampo. Então, essas 6 causas são responsáveis pelos óbitos por doenças transmissíveis. Então, é uma ameaça à segurança e à humanidade. Então, as doenças transmissíveis são uma ameaça à saúde do indivíduo e de potencial ameaçar a segurança da população. Sim, porque são doenças que não dependem só de uma pessoa. Ela depende de várias pessoas para evitar o contato, para evitar o contágio. Então, aqui, ao se falar em doenças transmissíveis, como a gente está dando hoje os primeiros conceitos, nós precisamos saber qual é a diferença de epidemia, de endemia, né? E de surto. Então, a epidemia, ela é definida como ocorrência em uma região ou comunidade de um número de casos em excesso, em relação ao que normalmente seria esperado. Então, ao descrever uma epidemia, deve ser especificado o período, a região geográfica e as outras particularidades da população em casos e os casos onde ocorrer. Então, a epidemia, ela está restrita a uma área. Já a pandemia, ela está restrita a várias áreas, ao continente, né? Uma doença que ultrapassa tanto o município como o estado, o país, ultrapassa e vai chegar em outros países. Como nós temos como exemplo de pandemia o coronavírus, o ebola, né? Que pode chegar em outros continentes. Então, nós temos como meio de prevenir essas pandemias e essas epidemias através de vacinação. A gente sabe que o coronavírus ainda não tem vacina, né? Então, estamos aguardando aí para ver como é que vai dar. Acredito que lá para o ano que vem vai surgir a vacina que vai impedir a entrada do coronavírus. Então, se você imaginar, a doença transmissível, ela é muito difícil, assim, de conter. O melhor mesmo é o impedir a transmissão através das vacinas, né? Mas é como se fosse uma ramificação. Uma pessoa infecta outra pessoa infecta mais 2, a outra infecta mais 4, e de 4 para 10, e assim vai criando a cadeia de transmissão. Então, por isso é difícil de conter as doenças transmissíveis.
Já a endemia, ela fica restrita a uma área ou grupo populacional e apresenta padrão de ocorrência relativamente estável. Então, a endemia está restrita a uma pequena área, né? Se eu tenho uma endemia em Teresina, ela vai ficar só em Teresina, só ali dentro. Infecções emergentes e reemergentes. Então, se você observar a um certo período, a tuberculose, o sarampo foram doenças disseminadas. E passa tempo e volta, elas tornam a surgir. Então, nas últimas décadas do século XX, emergiram e reemergiram mais de 30% das doenças transmissíveis, até então desconhecidas ou que estavam sob controle. Nós temos como exemplo HIV, AIDS, que teve o maior impacto, né? As febres virais hemorrágicas, como ebola, na Crimeia, Congo, febre amarela, febre do oeste do Nilo e dengue. E outras doenças virais, como a poliomielite, a síndrome da angústia respiratória aguda, a influenza A. Então, são doenças que já estavam sob controle, mas que voltaram a surgir. Então, é por isso que é classificado em doenças emergentes. Temos algumas doenças bacterianas e algumas doenças parasitárias. O que seria uma cadeia de infecção? Então, a cadeia de infecção, ela funciona da seguinte forma. As doenças transmissíveis ocorrem como resultado de uma interação entre o agente infeccioso, o processo de transmissão, o hospedeiro e o ambiente. Então, o agente infeccioso é um grande número de micro-organismos que causa doença em humano. Nós temos como agente infeccioso vírus, bactérias, fungos, protozoários. Aí nós temos que esse agente infeccioso ele vai se comportar de acordo com a patogenicidade, né, que é a capacidade de produzir a doença, vai se comportar de acordo com a virulência, que é uma medida da gravidade da doença e pode variar de muito baixa a muito alta, né? Vai depender da dose infectiva, do reservatório do agente e da fonte de infecção. Nós temos que o processo de transmissão ele ocorre de forma direta e de forma indireta. Como é que ocorre a transmissão direta? Então, a transferência é imediata do agente infeccioso ou de um hospedeiro ou reservatório para a porta de entrada, através do qual a infecção pode ocorrer. Já a transmissão indireta, ela pode ser através de veículo ou vetor até a doença, né? Tipo, nós temos como exemplo, uma doença respiratória, ela sai de uma via respiratória e penetra no organismo, né? Diretamente. E temos as indiretas, como a dengue. A dengue, ela vem através do mosquito, que vai ser o vetor. Só que para você contrair a dengue, o mosquito tem que picar. Tem que picar uma fonte contaminada, levar dessa fonte para outra área. Então, ele precisa de um vetor. Aí nós podemos classificar o hospedeiro também como reservatório, né? Então, é definido como uma pessoa ou animal que proporciona um local adequado para que o agente infeccioso cresça e se multiplique em condições naturais. Então, ele precisa também desenvolver o período de incubação da doença, que é o tempo decorrido entre a entrada do agente e o aparecimento dos primeiros sintomas. Se a gente for, hoje a gente está falando mais de coronavírus porque é o da atualidade, né? Em relação ao coronavírus, o período de incubação dura de 2 a 14 dias. Então, que é o período que vai surgir, que o vírus vai entrar, vai se manifestar e vai poder também passar para outra pessoa, transmitir. Então, o período de incubação é o tempo decorrido entre a entrada do agente infeccioso e o aparecimento dos primeiros sintomas. Varia de poucas horas até muitos anos, como a AIDS, né? Poucas horas nós temos as diarreias, que em momentos já surge os sintomas. E a AIDS que vai surgir 10, 20 anos depois, né? A porta de entrada do hospedeiro depende de um mecanismo de penetração. Nós temos através da ingestão, da inalação, da transmissão de mães para o feto na hora do parto, né? A transmissão vertical. Nós temos a penetração através da mucosa, através de uma solução de continuidade, como o tétano. O tétano, para ele penetrar no organismo,
ele precisa de uma solução de continuidade. Quer dizer, ele precisa de uma porta de entrada. O ambiente também ele favorece. Em casos como a dengue, nós temos que... Como é que a gente previne a dengue? Evitando o acúmulo de água parada, porque a água parada vai fazer com que o vetor, que é o mosquito, a Aedes aegypti, ele chegue ali, se multiplique e leve o vírus da dengue, né, para outras pessoas. Então, o ambiente, ele favorece. Os fatores socioeconômicos também, como a densidade populacional, a aglomeração e a pobreza. Se você citar aqui, o que a pobreza tem a ver? Tem. A pobreza, para quem é tuberculose, em relação à tuberculose, quanto mais pobre, mais situação econômica precária, mais fácil ele tem de se contaminar com a tuberculose. Por quê? Porque vai depender muito do sistema imunológico. Você sabe que quem é pobre, quem tem menos condição de renda, tem menor capacidade de se alimentar. Então, a imunidade também vai baixar, né? E aí vai favorecer o acúmulo de doenças, como que esse paciente adoecesse mais. Nós temos como medidas preventivas das doenças transmissíveis, nós temos o saneamento básico. Quanto melhor o saneamento, melhor, né? Uma água, uma encanação adequada, a notificação dos casos, a higiene pessoal e dos alimentos. Nós temos o hipoclorito de sódio a 5%, o hipoclorito de cálcio a 25%, e através das prevenindo as fezes e vômitos, através de fossas sépticas, né, que entra também a questão do saneamento. A prevenção e o controle, a gente tem aquelas recomendações gerais. Como é que eu posso prevenir determinada doença? Através da vacina e através de medidas de proteção, como lavagem das mãos, a definição de prioridades, né? A educação continuada, porque quanto melhor o nível educacional da população, melhor o entendimento. Então, mais difícil vai ser para as doenças penetrarem. A utilização correta dos equipamentos de proteção individual, né? No caso dos profissionais de saúde, que ali pode favorecer também a entrada de doenças para a população e para ele. E aí, por hoje é só. Então, a gente deu uma leve introdução às doenças transmissíveis. E próxima aula a gente começa a entrar nos tipos de doenças, né? De acordo com cada vetor. Nós vamos estudar agora as doenças transmitidas por vetores, as doenças transmitidas por contato, as doenças transmitidas através da água, né? De objetos contaminados. Então, por hoje é só. E bons estudos. E a atividade eu vou esperar, tá bom? Beijos e boa noite para todos.